A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos começar aqui mais um estudo bíblico, falando sobre mais uma grande mulher de Deus. Ontem contamos a história aqui do estudo bíblico de Débora, hoje da juíza Débora, e mencionamos Jael. E hoje nós vamos dar continuidade falando de Jael. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos estudar a Tua palavra para aprender e praticar. Esteja conosco, convidamos o Espírito Santo a nos ajudar em mais esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Quem era Jael? Ela era a esposa de Éber, um homem que não era israelita. Jael corajosamente ajudou o povo de Israel. O que ela fez? Jael agiu com firmeza quando Císera, chefe do exército cananeu, chegou ao acampamento dela. Císera tinha perdido a batalha contra Israel e agora estava fugindo em busca de abrigo. Jael o convidou para se esconder e descansar na sua tenda. Daí, enquanto ele dormia, o que Jael fez? Jael o matou. Essa história está em Juízes, capítulo 4, versículo de 17 a 21. O que Jael fez cumprir uma profecia que Débora havia falado? Será nas mãos de uma mulher que Deus entregará Císera. Juízes, capítulo 4, versículo 9. Por causa do que Jael fez, foi elogiada como a mais abençoada das mulheres. Juízes capítulo 5, versículo 24. Jael teve iniciativa e agiu com coragem. A sua experiência mostra que Deus pode manobrar situações para que suas profecias se cumpram. Eu vou repetir isso. A sua experiência, a experiência de Jael mostra que Deus pode manobrar situações para que suas profecias se cumpram. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber e de Éber o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Juízes capítulo 5, versículo 24. Ao ler Juízes capítulo 4 todo e o capítulo 5, descobrimos a história de uma mulher decidida e corajosa, cujo nome, Jael, significava cabra selvagem ou montês. E a própria Bíblia diz em Juízes capítulo 5, versículo 24, que ela era bendita entre as mulheres nas tendas. Ela não era judia e, juntamente com seu marido Éber, fazia parte de uma tribo nômade. Ela e seu esposo eram queneus. Jael jamais imaginou que um dia iria ser elogiada por Débora, a juíza de Israel, e por Baraque, o comandante do exército. E pelas palavras de elogio deles, vimos que Deus a considerou amiga de Israel. Jael jamais imaginou que um dia amaria o povo de Deus, amaria o Deus de Israel. E esse amor foi demonstrado de um modo inusitado. Vejamos como tudo começou. 1. Ao lermos Juízes capítulo 4 e versículo 10, vemos Baraque convocando Zebulon e Naftali para a guerra. E juntamente com eles ia a juíza Débora. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Israel estava em guerra. Os filhos de Deus estavam guerreando contra Canaã.
2. No versículo 11, vemos Éber, esposo de Jael, armar as suas tendas perto de onde se desenrolava as batalhas. A Bíblia nos diz que Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha estendido a sua tenda até ao carvalho de Zanaim, que está junto a Quete. Nesta decisão de Éber e Jael, vemos a mão de Deus agindo para lá na frente dar a vitória aos filhos de Israel, que haviam tornado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o nosso Deus, o mesmo Deus do povo de Israel, ouviu o clamor deste povo que estava em desobediência e decidiu ajudá-lo. Pois o inimigo, comandado pelo capitão Cícera, tinha um grande exército com cerca de 900 carros de ferro. Aos olhos dos filhos de Deus, era humanamente impossível vencer aqueles inimigos. Mas o Senhor agiria para dar a vitória ao seu povo, como sempre age. Nós também, assim como eles, enfrentamos batalhas, enfrentamos nossas lutas, tanto materiais como espirituais, e muitas vezes nos prostramos e desistimos de lutar, porque esquecemos que temos um Deus que cuida de nós e age quando reconhecemos o nosso erro e entregamos tudo sobre seus cuidados. Não tente vencer essa guerra com as suas mãos. Não tente vencer essa guerra com as suas forças. Aprenda a entregar tudo na mão de Deus e confie que o nosso Deus é Deus que não perde batalha. 3. Continuando os passos escolhidos pelo Senhor para dar a vitória aos seus filhos, lemos em Juízes capítulo 4, versículo 16, o seguinte acontecimento. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu e a fio de espada, até não ficar um só. Como nosso Deus é um Deus bom, misericordioso e um Deus que nunca nos abandona, Baraque conseguiu matar a todos. 4. Mas a Bíblia ainda nos diz que Cícera fugiu a pé até a tenda de Jael, lá em Juízes, capítulo 4, versículo 17. Certamente ele chegou muito cansado, faminto, com sede e precisando de ajuda. Deus, para dar vitória ao seu povo, dirigiu esse capitão derrotado à tenda de Jael. Vejam as palavras deste inimigo ao chegar junto a Jael. Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu uma odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Quando Cícera pediu água a Jael, Jael lhe deu leite. Ela estava oferecendo o que havia de melhor na sua casa. O povo daquela região apreciava esta bebida feita com leite de cabra, colocado num odre velho que depois era coalhado. O leite então azedava ou fermentava. Quando misturado com as bactérias que permaneciam no odre, já usado anteriormente, azedava ou apodrecia. Passo a passo ele ia confiando naquela mulher, que o tratava tão bem, e finalmente adormeceu. Com certeza, o Senhor seguia cada ação dela. Ela já conhecia os filhos de Deus e já conhecia também o Deus desse povo. Ela começou a se preparar para exterminar
o último representante dos inimigos do povo de Deus. É então no versículo 21 que podemos ver a mão de uma mulher matar o único inimigo que tinha e que ainda estava vivo. Era ela uma heroína? Não sei. Oportunista? Não sei. Traiçoeira? Também não sei. O fato é que a Bíblia nos diz que Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e foi assim que morreu. Juízes, capítulo 4, versículo 21, você lê isso. Para nós, esta atitude de Jael foi realmente muito chocante, mas Deus não a incrimina de nada. Ela, na verdade, foi um instrumento usado por Deus para dar vitória aos seus filhos. O canto da juíza Débora e do capitão Baraque exaltou essa amiga de Israel. E o canto colocou nas páginas da nossa Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe. Até o próximo estudo. A paz do Senhor. Espero que você esteja ouvindo, meditando, mas acima de tudo, praticando as lições deixadas na palavra de Deus. A paz.